A paz do Senhor, meu querido irmão, amigo. Chegamos na lição de número 7. Graças a Deus, Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Domingo, dia 18 de fevereiro de 2018. E o nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, que declara: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E a verdade prática, como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo. Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sacerdote. O 7º capítulo, então inteiro, ele vai dar detalhes da natureza e da necessidade de um sumo sacerdote. Então, o nosso estado pecaminoso, a nossa condição, a nossa necessidade de redenção exigiam um sumo sacerdote. Desde o princípio foi assim. Né? Cristo é esse sumo sacerdote. Os sacerdotes terrenos da ordem de Arão não estavam de acordo com as nossas necessidades, porque, infelizmente, apesar de um ou outro ter uma vida regulada pela lei, mas Deus conhece o interior das pessoas. Né? Então, via então a imperfeição, por isso que nós precisamos de um sacerdócio perfeito. E é isso que o textuário vai falar. Ele diz, porque nos convinha tal sacerdote. Como? Um sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Essa é a grande diferença. Os sacerdotes da ordem de Arão, da ordem de Levi, coitados, eles se esforçavam até, né? Se esforçavam para ter uma vida de santidade, mas se você pegar historicamente a história do sumo sacerdócio em Israel, você vai ficar bastante admirado, porque ainda a gente tem por causa da própria Bíblia, a gente pensa que eram homens piedosos. Claro que teve homens piedosos, óbvio, mas a maioria deles, esse cargo virou um cargo político importante, um cargo relevante, todo o período depois dos profetas, né? Isso também no primeiro templo, já se percebia isso com Eli, o sacerdote, na época de Samuel, né? O que os filhos dele aprontavam, depois com os próprios filhos de Samuel, que aceitavam presentes por tanta corrupção. Então, falhos, frágeis. Nós precisávamos de um sacerdócio perfeito, santo. Graças a Deus, o Senhor Jesus é esse sacerdote perfeito, santo, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. O Verbo se fez carne, graças a Deus, não pela vontade do varão, não pela vontade do homem, mas o Espírito de Deus. Portanto, Jesus em tudo foi provado, mas sem pecado, graças a Deus. Feito mais sublime do que os céus. Então, o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. Quando eu era criança, na escola bíblica dominical, nós cantávamos um corinho que dizia assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Jesus, ele foi feito mais sublime do que os céus. Por isso que quem tem Jesus tem tudo. Porque Jesus é mais sublime do que todas as coisas. Por isso que nós temos uma fé cristocêntrica. Por isso que a Bíblia é cristocêntrica. Eu falei isso no primeiro capítulo dos Hebreus. Todos os profetas profetizaram sobre o Messias. Porque ele é o mais sublime de todos. Porque ele é o Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o sumo sacerdote verdadeiro. Por isso que nós temos que estar focados, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Graças a Deus. Essa é a nossa lição. Então,
ela vai trabalhar aspectos muito relevantes, muito importantes. Bom, primeiro é importante que nós venhamos entender que, de acordo com a palavra de Deus, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Para ser rei em Israel, da tribo de Judá. Então, como que Jesus ia ser rei e sacerdote se ele nasceu na tribo de Judá? A tribo de Judá, porque Maria era judia, José também, judeu, a tribo de Judá já era rei. O cetro não se apartará de Judá, mas não sacerdote. Então Davi, por exemplo, Davi era rei, mas não era sacerdote. Por outro lado, Arão era sacerdote, mas não podia ser rei, porque a tribo de Levi gerou sacerdotes. Segundo a lei mesmo do Senhor, a revelação de Deus, era a tribo sacerdotal. A tribo de Judá, então, a tribo real. Então, como que Jesus podia ser rei e sacerdote? Não, ele não poderia. Ou ele é rei, ou ele é sacerdote. Ou ele é rei da tribo de Judá, como é o caso, ou seria sacerdote da tribo de Levi. Aí entra, então, a profecia do sacerdócio de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Lá em Gênesis 14, aparece um personagem chamado Melquisedeque. Melquisedec. Vem de rei, né? Rei Tzadk, da justiça. O rei justo, o rei da justiça. E ele era um rei sacerdote. E o salmista então vai falar sobre isso. Tu és, que é o Salmo 2, está decretado, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um sacerdote rei. Então Jesus é rei porque nasceu na tribo de Levi, de Judá. Não é sacerdote por ter nascido na tribo de Levi, ele é sacerdote porque o sacerdócio dele é de outra ordem, é da ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque era sacerdote e rei do Deus Altíssimo. Então, é essa perspectiva que vamos analisar nessa lição de número 7. Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então, há toda essa introdução que eu já coloquei, e é interessante que o livro de Hebreus vai apontar Melquisedeque como um tipo, né, do próprio Cristo, né, que ele não tem início nem fim, né. Isso é importante, porque na comunidade judaica, ainda hoje, os comentários judeus apontam que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé, ele era o Sem. Essa é a que a tradição judaica trabalhava. Aí vem a carta aos Hebreus e mostrar que ele não é isso, ele não tem começo nem fim, ele é uma pessoa que entra ali apenas para justificar a ordem sacerdotal do Messias, profetizada nos Salmos. Então isso é importante no livro dos Hebreus. Então vamos ver 3 aspectos dessa ordem sacerdotal. Primeiro, explicar o aspecto tipológico de Melquisedeque, né, da tipologia. 2, destacar a natureza do sacerdócio de Cristo. E 3, expor os atributos do sacerdócio de Cristo. Então vamos ver o primeiro tópico, quanto ao aspecto de sua tipologia. O sacerdote com realeza. Então vai mostrar essa perspectiva de rei e sacerdote, essa perspectiva real. O que chama muito minha atenção, e isso eu coloquei na minha pesquisa de mestrado, eu terminei meu mestrado em 2015 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e o meu tema foi esse, Jerusalém no imaginário evangélico. E eu vou então citar, obviamente, Melquisedeque, porque Melquisedeque era o rei de Jerusalém, da primitiva Jebus, ou de Salém. Então eu vou falar sobre Melquisedeque. E o que me chamou a atenção em Melquisedeque é que ele é um monoteísta de Canaã, que vai encontrar com outro monoteísta que é Abraão. Então é um encontro bastante emblemático, né, de 2 monoteístas, né? Um de Canaã, que provavelmente era uma cidade-estado, o Jebus, uma cidade-altar, uma cidade-templo,
e que aparece essa figura interessante de Melquisedeque, e a simbologia é fantástica, porque ele oferece para Abraão pão e vinho, e Abraão dá o dízimo para ele. Olha que emblema, né? E aí Hebreus no capítulo 7 vai falar que Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Como que ele pagou dízimo? Pagou porque Levi estava no organismo de Abraão. A palavra grega ali é espermatozoide, né? Estava na semente de Abraão, estava no organismo de Abraão. E quando Abraão deu dízimo, então a sua descendência estava dando dízimo também. Então é uma ordem superior, porque até Levi pagou dízimo para a ordem de Melquisedeque. Muito profundo essa tipologia. Então, um sacerdócio com realeza. 2. Um sacerdócio firmado na justiça. Ele era considerado o rei da justiça, né? Melquisedeque, né? Melquisedeque, o rei da justiça. Então mostra que ele era rei da justiça e depois também rei de Salém, né? Como a palavra de Deus está escrita aqui em Hebreus 7:2, o rei da paz. Então o nome Melquisedeque eu coloquei aqui, você pode pegar no meu site www.professoralberto.com.br, porque na lição não tem esse comentário. E eu coloquei aqui como no item 2, um sacerdócio firmado na justiça. Aqui ele fala, né? O nome Melquisedeque, cujo significado original era Sedec, rei, é interpretado pelo autor de Hebreus como rei da justiça. Mas a palavra hebraica aqui, se você ver lá no original hebraico, é Melquisedec, significa rei da justiça. Esse é o significado. Eu coloquei isso na sua lição, você pode então se aprofundar no estudo. E o item 3, um sacerdócio com legitimidade divina. Versículo 3 aos Hebreus, no capítulo 7, faz a seguinte declaração: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Então deve ser visto como um contraste com o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. Ficou claro. O pastor Eliseu Queiroz de Souza, o pastor de saudosa lembrança, foi pastor presidente da Assembleia de Deus, um patriarca da Assembleia de Deus no Brasil, mas ele foi presidente da Assembleia de Deus de Jundiaí. Eu tive a oportunidade de conviver com ele. Ele escreveu um livro chamado Israel por Dentro. Foi um dos primeiros livros que a CPAD lançou sobre Israel. Israel por Dentro é o nome. E lá ele fala sobre a pessoa de Melquisedeque. Ele trabalha essa ideia da tipologia que Melquisedeque, na verdade, era o próprio tipo de Jesus, né? Mostra essa simbologia exatamente porque não tem começo nem fim, né? Mostra essa perspectiva. O resuminho, a sinopse do tópico 1 declara: como o sacerdócio de Melquisedeque, o sacerdócio de Cristo tem grande realeza, é firmado na justiça e a legitimidade divina, obviamente. Nós temos aqui um subsídio pedagógico da Bíblia Pentecostal, né? Na página 1907, 1908, bom para você pesquisar, é importante estar analisando. Eu estou aqui com a Bíblia Pentecostal, é importante você como professor ter essa Bíblia, né? Bíblia Pentecostal, é muito importante você ter uma Bíblia de estudo dessa natureza. Tópico 2, quanto ao aspecto da sua natureza. Então nós vimos nesse primeiro tópico quanto ao aspecto da sua tipologia. Agora é quanto ao aspecto da sua natureza. Então é o que eu comentei, o que o nosso textuário fala, que é um sacerdócio perfeito, imutável e eterno. Graças a Deus, a natureza do sacerdócio de Jesus. Perfeito, lembra que o sacerdócio de Arão não era perfeito. Olha lá os filhos de Eli, olha lá os filhos de Samuel. Pega a história sobre o sacerdócio no templo, no segundo templo mesmo, veja o que eles aprontavam. Então, imperfeito, virou um cargo político. Para vocês terem uma base, Antíoco Epifânio da Síria, os Seleucidas da Síria, quem pagasse mais levava.
Essa foi a situação na época dos Macabeus, de pós-Macabeus, né? No período da família Asmoniana. Quem pagava mais levava o cargo de sumo sacerdócio. Quer dizer, é o fim da picada, uma coisa absurda, mas que ocorreu. Leia o livro História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, você vai ver tudo isso que eu estou falando. Então, o sacerdócio imperfeito, mas o sacerdócio de Jesus, perfeito, graças a Deus. O sacerdócio imutável, sem mudança, sem sombra de variação. O arônico mudava toda hora, morria o outro sacerdote. Aí vinha outro. Para ser sacerdote, tinha que ser perfeito, né? Uma pessoa, para ser sacerdote, ele não podia ter defeito físico, por exemplo. Então, quando alguém queria tirar o sacerdócio, então, ou não queria que alguém assumisse o sacerdócio, fazia a pessoa ficar com algum defeito físico, quebrava um braço dele, cortava alguma ponta do nariz, não podia ser sacerdote. Tá? Então, era mutável, né? Morria, vinha outro, às vezes ficava pouco tempo. Herodes mesmo matou o irmão da mulher dele, o cunhado dele, Mariana, né? O cunhado dela, o irmão dela, a mulher que ele amava, Herodes o Grande, para ele não, porque viu que ele era um sacerdote querido pelo povo. Então havia essa mutação, era mutável. Agora Jesus imutável, é só ele que é sacerdote. Existe uma religião aí, irmãos, que diz que tem o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Melquisedeque. Olha que aberração, irmão. Mas tem uma religião aí por aí. Não. Um irmãozinho, tadinho, ainda bem, graças a Deus, foi na igreja, se converteu, foi liberto disso. Eu um dia conversando com ele, ele falou: irmão, eu era dessa denominação, dessa religião, e lá eu era o sacerdócio de Melquisedeque. Eu falei: ai meu Deus do céu, que fraqueza. Irmão, o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno, imutável, não tem mudança, não tem jeito de falar que a pessoa é de sacerdote, isso não existe. Olha que invenção. E tem aí essas religiões do mundo inventando coisa, né? Mas o sacerdócio, no aspecto da natureza, o sacerdócio de Jesus é perfeito, imutável e é eterno. De Arão, como eu falei, morria o sacerdócio, vinha outro. Até que no ano 70 o templo foi destruído e aí hoje nem sabe mais, a situação ficou tão difícil. Quem tem o sobrenome Cohen ou Halevi, é judeu da tribo de Levi, deve ser sacerdote, mas né, perdeu. Agora, Jesus é eterno, ele continua sendo ainda o grande e único sumo sacerdote. Então, o aspecto da natureza. Sinopse do tópico 2. A natureza do sacerdócio de Cristo é expressa pela sua imutabilidade, perfeição e eternidade. Graças a Deus. Nós temos outro subsídio teológico, comentário histórico-cultural do Novo Testamento. É interessante você dar uma olhadinha para ter um pouquinho de conhecimento, né? E o sacerdócio perfeito, que aparece um pequeno texto sobre o sacerdócio perpétuo ou sacerdócio perfeito. Para encerrar, o tópico 3 vai falar dos aspectos dos seus atributos. Então, nós vimos o aspecto da sua tipologia, o aspecto da sua natureza, agora dos seus atributos. O sacerdócio santo, graças a Deus, santo, ele é santo. Nasceu pobre graça do Espírito Santo. Em tudo foi provado, mas nunca pecou, nunca houve engano na sua boca. Jesus é santo, graças a Deus. Um sacerdócio inculpável. Jesus não é que nem o sacerdócio de Arão, que primeiro ia lá pedir perdão, fazer a expiação pelo seu pecado, para depois fazer do povo. Jesus não precisava disso. Jesus, ele mesmo, se sacrificou por nós. Então ele não precisa ir lá pedir perdão para ele, porque ele não peca, ele é perfeito. Então inculpável, não tem mácula. Imaculado, que é o terceiro subtópico. É um sacerdócio imaculado, porque ele é filho de Deus. O verbo se fez carne. Então é uma pessoa perfeita, imaculado, cheio de graça e de verdade. É isso que João diz, porque o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graças a Deus. Sinopse do tópico 3, o ministério sacerdotal de Jesus Cristo é santo, inculpável e imaculado. Nós temos um outro comentário aqui, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, falando sobre essa temática do sacerdócio, da verdade, sobre
essa perspectiva e entramos nas considerações finais. A carta aos Hebreus é o único texto do Novo Testamento que apresenta uma doutrina sistematizada do sacerdócio de Jesus, que explica de maneira sistemática o sacerdócio de Jesus. Teologicamente falando, a carta mostra aos leitores que Jesus é o sumo sacerdote e rei. Jesus é rei e sumo sacerdote. Rei, nasceu na tribo de Judá, descendente de Davi segundo a carne. Sacerdote, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Graças a Deus. Rei e sacerdote. E não é só isso, mas todo o sistema levítico tornou-se o quê? Obsoleto. Tornou-se obsoleto. Por que tornou-se obsoleto? Não precisa. Aliás, nem tem mais, né? Porque o templo foi destruído nos anos 70, acabou. Vocês sabem que com a destruição do templo, não tem mais sacrifício. Acabou, não serve, mas não tem como, não tem mais. Os judeus precisaram se reinventar e em vez de fazer sacrifício agora, eles dão esmola, ora, faz oração e inventaram uma coisa lá para escapar dessa situação. Não tem mais, não tem, cessou. Então, é um sacerdócio que se corrompia, sacerdócio que tornou-se obsoleto. Agora, o sacerdócio de Jesus é eterno, graças a Deus. Você pode, nesse momento, entrar na presença de Deus, evocando o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, e receber as bênçãos espirituais. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. Então entre lá no site, que tem mais recursos, mais informações, www.professoralberto.com.br e compartilhe esse material para as demais pessoas e incentiva os irmãos a frequentarem a escola bíblica dominical, a se aprofundarem no estudo da palavra de Deus e a lerem a carta aos Hebreus. Estamos no capítulo 7, já estamos indo para o capítulo 8. Que Deus continue abençoando sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.